Timaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, com muitas informações para vocês. Hoje é dia de Vasco da Gama e Grêmio, e o jogo é muito mais importante do que talvez boa parte dos torcedores do Vasco estejam imaginando. E eu vou trazer para vocês os motivos do porquê que esse jogo pode ser o jogo definitivo para uma arrancada do Vasco e a gente sair da zona de rebaixamento nas próximas rodadas, ou pode talvez ser o jogo que, coloque uma pazinha de cal e encerre toda essa situação do Vasco, que a gente de fato encaminhe para o 5º rebaixamento da nossa história, tá? Mas antes de eu chegar nessas situações, eu peço para você deixar o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? E hoje tem rodada do Brasileirão, tem jogo do Vasco, e você pode fazer sua aposta lá na 1xBet. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo, excelentes cotações para você fazer seu cadastro, é simples, sem burocracia, e você ainda tem um cupom promocional no primeiro depósito. Botando a palavra promocional Futebolaço com temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito até R$ 1.200. Beleza? Pensou em apostas, pensou em 1xBet. Além do jogo entre Vasco e Grêmio às 4 da tarde, você tem os seguintes jogos para apostar: São Paulo e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Botafogo, Coritiba e Red Bull Bragantino, Bahia e América Mineiro e Cuiabá e Flamengo, tá? Esses são os jogos de hoje, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Além de apostar e se divertir, vocês ajudam demais aqui o meu trabalho. Eu sei que tem várias bets no mercado, mas dá essa moral, faz aí pelo meu link, que vocês ajudam o nosso canal a continuar de pé, beleza? Tamo junto. Bom, galera, dito isso, vamos trazer para vocês os jogos que aconteceram ontem, a situação de tabela. Eu tô bastante preocupado, tá? Primeiro, ontem o Santos recebeu o Atlético Paranaense em casa e empatou por 1-1. Pô, Diguinho, jogou em casa, empatou, resultado bom pra gente. O Santos não ganhou, poderia ter sido melhor. O Santos perdia o jogo, mas eis que no segundo tempo, já caminhando pro finalzinho do jogo, o Santos consegue achar o gol de empate. Poderia ter perdido a situação pra gente, seria ainda um pouquinho melhor, tá bom? Mas o jogo foi 1-1, resultado ok. Mas o que foi muito ruim e arrebenta o Vasco foi a vitória do Goiás. O Goiás ganhou do Fortaleza, Fortaleza que vem mal no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos, por exemplo, o Fortaleza vem de 4 derrotas consecutivas e com um gol contra, para você ver como a maré pro Goiás está dando tudo certo. Eles ganham o jogo com um gol contra do zagueiro do Fortaleza. E com isso, o Goiás disparou para 19 pontos. Hoje o Goiás encontra-se com 10 pontos a mais que o Vasco. O primeiro time fora da zona é o Santos com 18. O Santos tem 9 pontos a mais que o Vasco. Se o Santos perdesse o jogo, ele teria 17, teria 8 pontos a mais que o Vasco. E aí, numa eventual vitória do Vasco, a gente poderia, ao invés de cortar para 6, poder cortar para 5 pontos, tá? Nós temos ainda hoje, né, a rodada vai ser toda disputada hoje, não tem jogo segunda-feira, jogos que nos interessam. O Curitiba joga com o Red Bull em casa, o Curitiba tem 14, se ganhar pula para 17 pontos. O Bahia recebe o América Mineiro, confronto direto, ou seja, se o Bahia ganha ele vai a 18, ele pode empatar o número de pontos aí com o Santos, e o saldo de gols hoje dos dois é igual, né? Então, como o Santos já jogou e se o Bahia vencer, o Bahia passa o Santos. O Santos é que entra na zona de rebaixamento, mas eles ficam com a mesma pontuação. Então, pra gente, o primeiro time fora da zona teria 18 pontos. Ou seja, a gente vencendo, continuaria com os mesmos 6 pontos. Mas é mais um time com corte já de 18 pontos. De contrapartida, o América tem 10. No pior dos cenários, se for para torcer pela vitória de alguém, já que é confronto direto, o melhor seria que o América vencesse o jogo e ele iria para 13. Tá? Porque aí ele ainda fica a 2 pontos do Bahia, e a gente vencendo vai a 12, a gente fica a 1 do América e encosta mais ali no Bahia. Mas pensando em médio e longo prazo, o ideal é o América se afundar cada vez mais e a gente, quando for jogar com eles terem a chance, né, bem pequena de escapar da zona de rebaixamento. A gente não sabe quanto vai ser esse jogo, então quanto mais vivo o América ficar na tabela,
pra gente é pior pensando no jogo a menos que a gente tem contra o América Mineiro, tá? Então a situação é muito delicada. Vamos partir do pressuposto dos piores resultados possíveis pra gente. Se o Curitiba ganha, o Curitiba chega a 17. Se o Bahia ganha, o Bahia chega a 18. Então a gente pode finalizar a rodada da seguinte maneira. Vamos bater a madeira, Deus me livre com a derrota do Vasco. Tô trabalhando com o pior cenário aqui, tá? A gente acaba a rodada assim. Goiás, 15º, 19 pontos. 16º, o Santos, o Bahia com 18 pontos. 17º, já na zona, o Santos com 18 pontos. O Curitiba vencendo iria a 17, seria o 18º. O América Mineiro ficaria ali com 10 pontos, 19º. E a gente encerraria a rodada com 9, tá? Então a gente poderia estar fechando a rodada aí a 9 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, tá? Ainda assim, com um jogo a menos, caso a gente ganhe na casa do adversário, isso caindo para o patamar de 6 pontos. Ou seja, o jogo de hoje é muito importante. Todos os jogos são importantes, mas tem jogos e jogos. Esse jogo é chave. O Vasco, se ele quiser continuar respirando por aparelho ainda no campeonato, ele tem que vencer o jogo de hoje. E o jogo de hoje não é nenhuma reviravolta. Se a gente ganhar, porra, estamos de volta no campeonato. Não estamos ainda, tá? Porque a rodada, pela vitória simplesmente do Goiás, já não foi uma rodada boa, tá? A gente vencendo, no máximo, a gente tira um pontinho do primeiro time fora da zona. Aí rodada que vem, Deus o livre, dá errado, a gente pega o Red Bull, o Bragantino lá, os outros times ganham, aí bum, bota ali uma pancada de volta na frente. Rodada boa é a gente tirar de 3 a 2 pontos por rodada. Tirando um pontinho, às vezes tu tira um ponto na rodada, na outra a galera abre 3, aí no final das contas com 2 rodadas tu andou 2 pontos na tabela, entendeu? Mas perdeu 2 rodadas. Então a gente tem que ganhar só pra respirar, trazer um ânimo novo, o time voltar ao caminho das vitórias, o Ramon Dias começar a botar seu trabalho em dia. Então é mais por aí que a gente precisa dessa vitória, tá? Uma derrota, na minha opinião, praticamente bota pá de cal na situação do Vasco. Agora vamos falar do provável time do Vasco, o provável time do Grêmio. O Vasco deve ter de 1 a no máximo 2 mexidas no time que perdeu para o Corinthians. Provável time do Vasco, segundo apurou o GE, é Léo Jardim no gol, 3 zagueiros. A dúvida é o zagueiro pela direita. Ou joga o Robson ou o Miranda. O Miranda vinha treinando como titular, mas o Robson foi testado na posição. Por dentro, Capasso. Na esquerda, Léo. Então, o Ramon Dias, em todos os jogos que ele comandou o Vasco, ele foi no sistema de 3 zagueiros. Isso dá para ficar claro que ele já começa a achar o seu sistema tático para implementar no Vasco. E aí depois, ele vem com 2 alas. Piton na esquerda, Puma na direita. Infelizmente, o Puma atravessa uma fase horrível. Quase metade dos gols do Vasco, que o Vasco sofreu no campeonato, foram jogadas em cima do Puma Rodrigues. Sendo que a gente olha para o banco, a gente tem o Paulo Henrique, que fez um jogo horrível contra o Fortaleza e não vem jogando bem. E tem como a sua principal fragilidade o lado defensivo. E aí talvez é improvisar um jogador por aquele lado. O Figueiredo já jogou de ala, né? Acho que ele cruza bem, recompõe. Talvez seria uma posição, mas o Ramon Dias vem insistindo com ele agora, jogando aí no comando do ataque. Enfim, talvez alguma improvisação, cara, porque eu confesso que eu perdi a confiança completa no Puma Rodrigues. Não do meio pra frente. E quando o jogador tá com o emocional abalado pela quantidade de besteira que ele tem feito, até na parte ofensiva você acaba, às vezes, dando uma arriada, porque você perde um negócio fundamental no futebol, que é confiança. Então o Puma Rodrigues tem sido quase -1 pra gente hoje em campo. Por dentro, ele tem o Medel à frente da zaga, e aí eu tô curioso para ver com a bola rolando. Ele pode afundar um volante ao lado do Medel, né, e fazer uma espécie ali de 3-4-3, né, que seriam 2 volantes, o Medel e o Praxedes, e 2 alas. E aí à frente 3 atacantes. Tem time que joga com 2 pontas e um homem de área, tem time que joga com 2 homens de área e um meia atrás desses 2 atacantes, tá? Então eu vou esperar a bola rolar para mim ver. O GE fez o Medel à frente da zaga e Praxedes e Orelhano como 2 meias. O Praxedes pela esquerda e o Luco Orediano como meia, jogando mais pelo lado direito. E 2 atacantes no comando do ataque, Figueiredo e o Sebastião Ferreira. Qual é a outra dúvida, Dieguinho? Existe uma possibilidade pequena
do Pablo Verratti jogar na função do Figueiredo, porque é pequena. Ele passou esse rolo todo para vir da Argentina para cá, fazer exame médico e tal. Ele treinou só sexta e sábado, tá? Então a tendência é maior que o Figueiredo de fato siga no time titular. Então as dúvidas aqui são Sebastião Ferreira ou Pablo Verratti e Miranda ou Robson, tá? De resto, esse deve ser o time que vai a campo com o Jair perdendo a titularidade. Eu acho que o Jair fez um jogo muito ruim, mas eu acho que o Jair é um jogador dos mais lúcidos que a gente tem, mais criativo. Eu acho que caberia uma chamada aí do técnico Ramon Dias no Jair, porque o Jair em forma é disparado, na minha opinião, o nosso melhor volante. Mas enfim, o Ramon Dias sabe o que ele está fazendo, ele que é o treinador, ele está trabalhando com os jogadores, mas eu acho que valeria mais uma conversa, um ajuste com o Jair, do que talvez colocar ele no banco. Ou não, de repente um joguinho no banco faz com que ele sinta também que ele tem que se coçar, e se realmente ele tiver afim de brigar pelo Vasco e lutar até o final do campeonato, ele vai se incomodar com essa situação e vai brigar para voltar ao time titular. Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa primeira e única edição. Só bater para vocês rapidamente o provável time do Grêmio e a gente encerra. O Grêmio deve ir a campo com Gabriel Grando, Bruno Vini, Bruno Alves e Gustavo Martins com 3 zagueiros. Eles jogam num 3-4-3, 2 volantes, Vila Sante e Carbajo, 2 alas, Reinaldo e João Pedro, e aí 3 atacantes com 2 pontas e um centroavante de área. Soares na área e Natan pela esquerda e Bitelo pela direita. Existe uma dúvida se joga o Natan ou se joga o Ferreirinha, tá? Meu Deus do céu, hoje vai ser dose, tá? E ó, o Grêmio hoje provisoriamente é o 4º colocado, ele ainda não jogou, 5º colocado, mas se o Grêmio vencer, ele sai de 30 para 33 pontos. E aí ele pode assumir a vice-liderança do campeonato, lembrando que o Grêmio tem um jogo a mais contra o Corinthians. Se ele vencer hoje, gente, Deus me livre, ele vai para 33, vencendo o Corinthians ele iria para 36. O Botafogo tem 43, então ele ficaria a 7 do Botafogo. Se o Botafogo ganhar o jogo dele hoje, aí a distância pula para 10 pontos. Lembrando que o Botafogo joga contra o Cruzeiro fora de casa, tá bom? O Vasco não tem nenhum jogador fora de combate, o único que tá é o Di Luca, que só volta lá para outubro e novembro, tá? Pendurado tem uma galerinha, tá? Pendurado, tem muita gente aqui que tomando amarelo hoje fica de fora do jogo do Red Bull Bragantino. E vamos ao nome dos bonecos: Jair, Léo, Matheus Carvalho, Figueiredo, Orediano e Ryan, tá? Esses são os jogadores, em caso tomando cartão amarelo, estão fora. Então é isso, galera. Prepare seu coração, mande energias positivas, torçam muito por uma vitória do Vasco hoje, logo mais. Inclusive, eu acho que uma vitória aí pode ser que ajude a sensibilizar o Vieto, que se toma uma pancada hoje de novo, fala, cara, eu vou fazer o que aí, mano? Vocês estão praticamente rebaixados já. Eu acho que a vitória, até esse peso tem, tá? Manter acesa a esperança de tentar convencer o Vieto a vir jogar aqui, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento que volta, vai, tamo junto, valeu!